A fé cristã é a base de toda a sociedade. Se ela é a base da sociedade, de sociedades que prosperaram, também não deveria ser a base do indivíduo, da sua vida? Se quando nações inteiras seguiram a palavra de Deus, elas foram fortes e poderosas, não seria o mesmo com a gente, com indivíduos e famílias? Bom dia, graça e paz. Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. E eu estou falando sobre isso essa semana, como que a fé cristã é a base da ciência, a base da sociedade. Eu vou dar um exemplo histórico para mostrar isso. Os Estados Unidos versus a Revolução Francesa. Qual a diferença dos dois movimentos? Francis Schaeffer, comentando a Revolução Francesa, ele diz, olha, o documento de direitos dos franceses tinha muita coisa em comum com a Declaração de Independência Americana. Mas por que a Revolução Francesa explodiu, implodiu e nos Estados Unidos, entretanto, que é chamada de Revolução Americana, que para mim não tem nada de revolução, mas por que nos Estados Unidos, os Estados Unidos foi tão próspero, poderoso e a França não? Fé cristã. Alex de Tocqueville, católico, foi morar nos Estados Unidos para tentar entender por que os Estados Unidos eram tão prósperos. E ele escreveu no seu livro Democracia na América. Na América é a religião, e a religião aqui a que ele se refere é protestante. Na América é a religião que leva as luzes, é a observância das leis divinas que conduz o homem à liberdade. O Francis Schaeffer vai explicar o seguinte. Na França, eles tinham ali algumas coisas sobre direitos do homem, mas eles não tinham uma base que desse sustento para aquilo, sustentação para aquilo. Já nos Estados Unidos, sim. Você tinha a base, uma base absoluta. Quem garantia aqueles direitos? Deus. Aqui eles também falavam sobre direitos do homem, mas quem garantia esse direito? Porque pense bem, você é apenas matéria, Deus não existe. Então quem estabelece o que é certo e errado? Se somos apenas bichos, somos apenas matéria, não haverá juízo final um dia. Quem sustenta os nossos direitos? Não é por acaso que na Declaração de Independência Americana eles dizem que nós fomos dotados com certos direitos inalienáveis concedidas por Deus, pelo Criador. Se não existe Deus, quem que nos concede direitos? Esses direitos podem ser mudados o tempo todo. Quem? Por exemplo, Platão dizia que as pessoas doentes deveriam ser mortas. Agora, na perspectiva cristã, isso não pode. Por quê? Porque o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. E um ser humano doente ainda é um ser humano. E ele tem um valor intrínseco. Tá vendo? Então, quem sustenta o seu direito? É a perspectiva de que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. É Deus. Portanto, é isso que o Francis Schaeffer vai explicar. Olha o que ele fala no seu documentário Como Viveremos. Nem todos que fizeram a Declaração de Independência Americana eram de fato cristãos, como Thomas Jefferson, mas eles viviam em um contexto em que o consenso cristão gerou aquelas boas leis. Ele vai além. Muitos homens que emolduraram a Constituição dos Estados Unidos não eram individualmente cristãos, mas o que eles construíram embasava-se na reforma protestante, através da tradição da Lex Rex, né, que o bispo Samuel, um protestante, Samuel Rutherford, ele falava da Lex Rex, que era o seguinte, a lei é o rei. A lei deve ser a base da sociedade. E essa lei era a palavra de Deus. Então, olha que coisa fenomenal. Você vê isso na história. Não é por acaso que os esquerdistas ficam querendo reescrever a história o tempo todo, porque a história é um testemunho da verdade. E aí, quando você olha para a história, você nota isso. Está aqui, Revolução Francesa, movimento humanista, que tinha como Deus a deusa da razão. O homem é o centro. Resultado, em um ano matou mais gente do que a Inquisição Espanhola em 200 anos. Aqui, Estados Unidos. E mesmo assim com um monte de defeito. E os defeitos têm a ver justamente com a falta de palavra de Deus. Mas está aqui, Estados Unidos. Uma nação que tinha a Bíblia como ponto de partida, como aquela que garantia os direitos dos americanos. Eles tinham então um absoluto que sustentava os direitos aqui em cima. Essa nação foi próspera, poderosíssima. Olha que coisa, então a gente tem, a estudar a história, nós temos um testemunho acerca da palavra de Deus. Os discípulos foram testemunhas de que Jesus é o Messias. A história também. A história é uma testemunha de que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando a Bíblia foi de fato vivida, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então esse tem sido o meu grande objetivo aqui ao longo desta semana. É falar da fé cristã e mostrar que ela é a verdade. Ela é a verdade objetiva. Porque ao longo da história humana, como eu ensinei para vocês lá no começo, lembra? Ao longo da história humana, a ciência foi tomando o lugar de Deus e se tornou conhecimento objetivo e está aqui. E aqui ficou a religião.
A religião é só uma ilusão, mas que ajuda os homens a terem sentido na sua vida. Essa era a perspectiva daqueles homens ateístas. Mas os cristãos pegaram um pouco disso. Pegaram porque para eles conhecimento real é a ciência. E a religião é conhecimento real só em relação ao céu. No máximo é isso para os cristãos hoje. Mas eles, em relação a tudo mais, não é conhecimento objetivo. Em relação à existência aqui nesse mundo, conhecimento objetivo vem da ciência. Mas o salmista diz, minha terra, Deus dizendo através do salmista, a terra é minha e tudo que nela pertence. Tudo que existe nela é meu. Então, essa é a perspectiva cristã. Quando nós olhamos para trás, nós vemos a fé cristã sendo a base para todo o desenvolvimento ao longo da história. Vamos agradecer a Deus por essa semana? E o meu objetivo é fortalecer a sua fé. Você está na verdade, tá bom? Você não está vivendo uma ilusão. Isso aqui é a verdade, isso aqui não é um conto de fadas, não. Isso aqui é real, isso aqui é real. Obrigado, Senhor, por mais uma semana, por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que a graça do Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que a mão poderosa do Senhor nos guie mais uma vez e fortalece, Pai, a nossa fé a cada dia que estejamos firmados na Tua palavra, na verdade que é o Senhor. Nos livre do mal, nos livre de cair em tentação e ser conosco, meu Deus. Te agradecemos em nome de Jesus por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer. Te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje, 20 horas, live sobre meu curso Mente Cristã. Vou explicar o que é o meu curso. Não vai ser longa não a live. E mesmo para quem não vai fazer, vai ser muito legal o que eu vou ensinar hoje. Tá bom? Espero vocês lá então, 20 horas. Valeu, gente!